Ai, um projeto novo é sempre bom. A gente sempre se emociona. Ai, se não se emocionar não tem graça, né, gente? O videocast Cicatrizes é uma iniciativa do projeto Cicatrizes, o movimento da doação. Apresentação, Renata Venere. Fala, pessoal, tudo bem? Que delícia! Projeto Cicatrizes, ganhando asas, voando. Podcast, agora a segunda temporada, videocast, esse estúdio lindo, cheio de amor, cheio de conversa, papo franco, honesto, informativo sobre doação. O projeto Cicatrizes pretende disseminar a cultura da doação de órgãos, tecidos. A gente quer que você converse em casa, que você se interesse pelas histórias das outras pessoas, pelo ser humano. É por isso que a gente está aqui. E eu tenho um orgulho enorme, já vou apresentar os meus convidados que estão aqui, que pegaram um tiquinho da sua agenda super corrida. 2 médicos, que são médicos e que também têm uma relação de médico e paciente. Começando pela doutora Samira Ribeiro, médica pediatra, neonatologista, mentora de médicos, a gente vai explicar um pouquinho isso aqui. Esposa, mãe, teve uma leucemia grave, se curou e está aqui para contar toda a história. Doutora Samira, muito obrigada pela sua presença. Eu que agradeço o convite. É uma satisfação sempre falar da leucemia, falar do câncer, não romantizando, mas para mim, eu digo, eu consegui a cura. É uma satisfação. Sempre estarei aberta a convites como esse, eu agradeço muito. Conseguiu a cura graças a um transplante de medula e uma das referências nessa área no Brasil está aqui com a gente também, o Dr. Jair Schmidt Filho, médico hematologista, diretor do Departamento de Hematologia do AC Camargo Cancer Center, referência também no Brasil, no mundo. Dr. Jair, muito obrigada. Obrigado, Renata. Para mim é um prazer estar aqui. Acho que desde que a gente começou a falar sobre esse projeto, né, realmente me trouxe bastante entusiasmo. Vim aqui falar um pouco sobre o que é o transplante de medula, desmistificar algumas informações e, claro, informar, que acho que é o principal, né? A gente informar a população para que todos realmente saibam cada vez mais, tenham cada vez mais conhecimento e conheçam as etapas que envolvem a realização de um transplante. A informação, ela municia a gente de tranquilidade até, de segurança, né? Quero lembrar aqui que nós estamos em algumas plataformas, no Spotify, você nos ouve, no nosso YouTube, no nosso canal do Projeto Cicatrizes, você nos ouve, você nos assiste, se inscreva, convide os seus amigos, vamos perpetuar essa cultura da doação, né? Vamos falar sobre isso, vamos nos informar e informar os outros, né? A gente está aí numa enxurrada de mensagens que chegam, sei lá, nos nossos celulares, a gente não sabe muito bem de onde. Aqui você tem a informação de que você precisa para ter uma vida mais saudável e para o seu entorno também ser mais saudável. Doutora Samira, eu queria que a senhora começasse contando um pouquinho como é que foi esse diagnóstico, né? Como é que era a sua vida médica, intensivista ali, de crianças, né? Precisando de cuidados. E aí, no meio desse turbilhão, teve um turbilhão seu ali, pessoal. Conta um pouquinho pra gente. Eu costumo falar que até pra gente adoecer, a gente tem que estar saudável, né? E eu levanto muito essa bandeira que o médico precisa se cuidar, o cuidador precisa ser cuidado também. Então, a vida inteira, fui fofinha na infância, isso já me trouxe, assim, uma determinação, essa preocupação com a saúde, apesar de não ter sofrido bullying, uma consciência corporal minha. Então, eu sempre, apesar da vida corrida de médico, sempre trabalhei muito, 6, 7 lugares ao mesmo tempo, consultório, UTI, plantões e tudo. Mas aí, quando foi... Mas eu digo que eu acho que eu tentava manter o equilíbrio, né? A vida desenfreada de médico, mas tentava fazer a minha parte. Com os check-ups, sempre fazer exercício físico, tudo. E, apesar disso... Acabou que em 2019 eu comecei com um quadro de palpitações no coração e realmente como eu me conhecia, por isso que eu sempre reforço a importância de se conhecer, né? Isso é extremamente importante porque as pessoas ficam, meu Deus, logo você que sempre se cuidou, porque eu era a chata do rolê, né? Aquela que não parou cedo de tomar refrigerante, não queria isso, aquilo, outro. E aí eu fui logo em busca e realmente eu percebi, assim, até pelos colegas quando eu falava, quase que meio assim, deve ser PT na nossa linguagem médica, fala assim, DNV, é distúrbio neuro, alguma coisa assim, a pessoa está, né, viajando. Mas eu fui atrás, fiz todas as avaliações cardiológicas, né, ecocardiograma, tudo normal, mas eu não me dei por satisfeita, porque eu estava percebendo que realmente aquele acelerado do coração
tava alguma coisa estranha. Foi aí quando, da parte cardíaca, estava tudo normal, aí eu procurei um especialista, um hematologista, um especialista em sangue, e aí era uma colega minha até de faculdade, ela foi pedindo os exames. Conforme ela foi pedindo, de início veio uma anemia leve. Como eu tinha acabado de ter um quadro viral, poderia até ser, tal, a gente observou, mas como a persistência do sintoma, aí eu comecei a ficar um pouquinho mais cansada, mas estava no ritmo de trabalho muito acelerado, mãe de 2, esposa, tudo. E aí, às vezes, a gente sempre quer achar desculpa, né? Ah, é a rotina. Nessa época, eu tinha voltado a dar plantão noturno, que fazia tempo que eu não dava. Mas aí, até num dia, no plantão noturno, Deus colocou até uma hematologista comigo. Aí eu falei assim, tinham chamado na emergência para ver um caso de pneumonia. Aí eu falei, amiga, tu pode ir? Porque, olha aqui, eu tô com esse exame assim. Ela disse, o que tu tá fazendo de plantão aqui com essa anemia, com esse... Eu disse, eu estou pesquisando, eu não sei o que está acontecendo comigo. E nessa de pesquisar, realmente ficou uma anemia profunda. E aí, quando chegou em Manaus, que eu sou de Manaus e moro lá, né, atuo lá, ela disse assim, eu acho que agora tem que procurar na fonte o que está acontecendo. Foi quando acabei vindo para São Paulo, me indicaram o AC Camargo. Eu tive a sorte, a bênção de Deus, de ligar e dizer assim... O mais rápido que tem a consulta com o doutor Jair. Eu digo, pode marcar com o doutor Jair. Não era nada mais, nada menos do que o chefe do serviço, né? Uhum. E aí, então, o doutor Jair falou, Samira, eu não posso afirmar, né, doutor, o que você tem. Mas vamos realmente, a indicação, fazer o mielograma. E aí, era uma sexta-feira, na segunda eu colhi. E aí, em 24 horas, saiu o resultado, assim, totalmente inesperado. Uma leucemia mieloide aguda. Você veio para São Paulo? Eu vim para São Paulo. Porque Manaus coletavam... Só que aí ia vir para São Paulo ou para Brasília. E aí, graças a Deus, como eu tive a oportunidade de vir, aí eu já vim, coletei aqui e em 24 horas saiu o resultado. Porque uma particularidade nossa aqui do país é esse território gigantesco, né? E, assim, abismo social também gigantesco. E as pessoas com mais oportunidades ou menos, enfim, né? Acho que a gente também pode falar um pouquinho desse regionalismo até, com certeza. Né? Pegando ali no transplante de medula. E aí, ela apareceu para você. E como é que foi, como é você dar esse diagnóstico? E aí, imediatamente, dependendo do grau de severidade da doença, você já sabe que o paciente vai precisar de um transplante? Bom, a gente já imagina, porque assim, a gente já sabe algumas características biológicas da doença que normalmente a gente prediz se aquela doença ela tem uma probabilidade maior ou menor de se curar só com quimioterapia, que é o tratamento padrão de uma leucemia. E aí, normalmente, você sabe disso através de algumas características que você vê em alguns exames, né? Quando analisa principalmente a parte genética e molecular. Então, ou seja, você analisa o material genético da doença, que são os cromossomos, e também a parte molecular, ou seja, os genes dentro da doença, dentro da célula doente, que tem algum tipo de mutação e que normalmente aquela mutação ela pode conferir uma característica mais agressiva para a doença. Então, o que acontece? Quando a gente viu... uma etapa que eu me lembro muito curiosa do diagnóstico da Samira em geral, é que assim, nessas 24, 48 horas que ela estava aguardando o resultado, os médicos do laboratório já começam a entrar em contato com a gente. Já começa a falar, tô com um caso de uma paciente sua e tal, acabou de dar o diagnóstico aqui, aí já te passa, olha, mas tem as características tais que a gente viu aqui e tudo mais. E eu me lembro que eu estava num evento em Buenos Aires. Buenos Aires, eu lembro. Eu lembro que você falou, ele disse, Samira, ele disse, você já está com passagem marcada de volta para Manaus? Eu já, doutor, já vou voltar na segunda noite. Ele, você volta, marca o retorno para daqui 15 dias, mas vai me passando o resultado conforme for saindo, eu vou lhe orientando. Eu lembro quando ele falou, porque eu vou estar na Argentina. Eu lembro quando eu liguei, era 1º de maio, ia ser feriado, olha aí, daqui a pouco já é 1º de maio. Nossa, é verdade, meu Deus. Tem 5 anos do diagnóstico. 5 anos. As datas. E aí eu lembro que o doutor Jair estava viajando, ele falou assim, Samira, eu preciso de você urgente em São Paulo. Ele disse... Eu disse, eu vou me emocionar, né? Não tem como. Mas a gente se emociona, isso é E aí é ele isso. disse assim, eu preciso de você urgente e amanhã é feriado, entre pela emergência. Aí ele já ligou para emergência e eu já voltei. Eu bati o pé em Manaus e voltei. Nessa hora eu não sabia que ela ia precisar de um transplante de medula. Nessa hora eu só sabia que ela ia precisar de tratar a leucemia o mais rápido possível, porque as leucemias agudas, normalmente elas têm uma evolução muito rápida se a gente não trata. E ela já vinha com esse quadro, né, com cada vez mais fadiga, anemia progressiva, entendeu? Tudo isso daí. Então, assim, se não trata, isso só vai piorando. Então, aí realmente foi quando a gente tomou a decisão, falei, não, temos que começar o tratamento logo, né? Se já voltou,
para Manaus, retorne para São Paulo, entre via pronto-socorro, porque normalmente o próprio tratamento de uma leucemia aguda é internado, na maior parte das vezes, né? Então aí ela já prosseguiu com a internação, já começamos o tratamento e aí os exames foram saindo, né? Aí já vai saindo os resultados aí de cariótipo, que é onde a gente vê a parte aí das alterações cromossômicas, os marcadores moleculares, e aí a gente vai tendo a ideia realmente e fecha o quadro para dizer assim, não, então a sequência de tratamento faz a quimioterapia primeiro, obtém, né, no cenário ideal, a remissão da doença, ou seja, você diminuir a carga das células doentes ali, dos blastos, que são as células cancerosas, e aí na sequência, sim, fazer o transplante de medula, buscar o doador, entendeu? Tem toda essa questão aí que envolve o próprio transplante alogênico. Quer dizer, essa preocupação dela com a saúde antes, né, de estar doente, ela falou uma frase interessante, né? Preciso estar saudável até para adoecer, né? Isso colabora com o tratamento? Com certeza, pelo seguinte, aqueles pacientes que já chegam com uma condição clínica boa, ou seja, os pacientes que chegam com pouca ou nenhuma comorbidade, realmente isso facilita muito o tratamento, ainda mais tratamentos muito agressivos, né? Quimioterapias, transplantes e tudo mais. O perfil de paciente que normalmente já agrega comorbidades com o passar do tempo, porque às vezes tem uma dificuldade de se cuidar, quando chega para fazer um tratamento desse, a gente já tem que ter uma série de cautelas, justamente por conta de que tem alguns órgãos que já possam estar acometidos, entre outras coisas, algumas consequências dessas comorbidades, né? Então, quem se cuida realmente, tem poucas comorbidades, claro, pode acontecer, às vezes, com o passar do tempo, né? Então, você se cuida, você faz tudo, mas pode estar hipertenso, pode estar com dificuldade de controlar a glicemia. Então, pode acontecer isso, né? Outros quadros que às vezes a gente não consegue evitar, doenças autoimunes, por exemplo, entre outras coisas. Mas se mesmo assim, dentro de um contexto que você consegue controlar aquela comorbidade, consegue se cuidar, isso facilita bastante tratamentos, principalmente os mais agressivos. E é mais difícil cuidar de médicos? Eu não falo que é mais difícil, né? Assim, a Samira pode falar. Eu como paciente. Eu queria saber. Porque você sabe, né, o que está acontecendo, o que está por vir, né? Você tem ali eu vou deixar o doutor Jair né? eu falar, eu complemento. Bom, a Samira sempre foi de uma resiliência muito grande. Então, isso é um comportamento dela, porque a gente passou por situações difíceis, né? Na verdade, assim, em termos de tolerância ao primeiro tratamento, que foi o tratamento a quimioterapia inicial, né? Que é um tratamento agressivo, né? Então ela teve quadros infecciosos, entre outras coisas ali que dificultaram bastante, né? Mas assim, infelizmente, tudo foi sendo revertido aí com o tempo. Depois uma outra etapa, e acho que a Samira vai lembrar disso, que foi a questão da seleção do doador dela, porque a gente ia partir por um caminho, né, de tentar utilizar de alguns doadores familiares com algum grau de incompatibilidade, só que ela tinha... Porque o caminho inicial, desculpa te interromper, é o doador na família? Sim, exatamente. Mesmo ele não sendo completamente compatível. A ciência conseguiu evoluir esse ponto da gente utilizar doadores parcialmente compatíveis na família. Parcialmente é quanto? Até o mínimo de 50%. Então, por exemplo, a gente fala que a herança do HLA, que é a compatibilidade que acaba norteando a gente, né? Exatamente, que é avaliada aí para estabelecer o grau de compatibilidade, você herda 50% do pai e 50% da mãe. E você passa 50% seu para as gerações seguintes. Então, aquilo que você tem os 50% igual, que a gente chama de haplo idêntico, é um transplante, uma modalidade que hoje já é possível de ser feita. Só que qual que foi a questão? Para você fazer esse transplante, então, por exemplo, aquilo que você tem de igual, ok, mas aquilo que você tem de diferente em relação ao seu doador, você pode desenvolver anticorpos contra. E a Samira tinha isso na época. Isso aumenta o risco de rejeitar. E aquilo já estava dando um certo desconforto na gente, né? E aí... Claro que hoje a medicina também evoluiu para você ter estratégias para diminuir o título de anticorpos, né, a produção de anticorpos também, para que você diminua a chance de rejeição. Só que se você tem um doador que é mais perto da compatibilidade, ele é melhor, com certeza. E aí lá pelas tantas, enquanto a gente estava mais ou menos pensando nisso, aí chegou uma informação do registro, né, do REDOME, que é o registro de doadores de medula óssea, de que tinha um potencial doador para a Samira. Só que isso leva tempo.
E mais compatível do que a própria família. Do que a própria família. Nisso, a família é um suspense. Aqui, calma, que a gente já vai falar também dessa lista, né? Desse banco de doadores e desse banco de receptores, né? Isso, exatamente. Como casa isso. Você está ouvindo o podcast Cicatrizes, o movimento da doação. Aqui a gente fala sobre transplante de órgãos, de tecidos. Hoje falando sobre transplante de medula com a doutora Samira Ribeiro, doutor Jair Schmidt Filho. Acompanhe, fique aqui porque tem história, porque tem informação. E aqui a gente tem que ir fazendo sempre esse resuminho aqui para manter toda a audiência, né? Tá todo mundo tão com pressa, mas esse papo aqui é muito importante. Então, a sua família já tinha feito esse teste de... 50% a mãe, 50% a irmã. E teve, doutora Samira, um lamento, assim, de puxa vida, não vou conseguir ajudar? Teve isso na família, né? Puxa, mas por que eu não sou compatível, já que é o mesmo sangue? Aconteceu isso com vocês? Renata, se eu for lhe dizer, aí o doutor Jair tá aí para dizer melhor do que eu falo assim, quando você estava só voltando ali um pouquinho atrás de Samira como paciente, logo que eu me internei, eu sou filha de militar. Então, eu sou aquela relativamente fácil de obedecer a ordem, sabe? Para mim não tem mimimi em casa. Tinha que tomar aquilo com sabor ruim, faz bem, toma e acabou. E aí, quando eu me internei, eu falei assim, aqui eu sou paciente, eu não sou médica, eu sou paciente. Essa resiliência dela foi marcante. E aí, no primeiro dia, eu passei em consulta do doutor Jair, no primeiro dia eu nunca esqueço, hoje está um dia muito especial, quem me atendeu foi a doutora Thaís, da equipe do doutor Jair. Uma paraense de um sorriso encantador. Porque daí em Manaus... Antigamente era assim, saúde em Manaus, para quem podia um pouquinho mais, era Varig e Transbrasil. Ai, meu Deus, nós somos de idade antiga, né? Varig, idade avançada. Nem sabem Eram companhias aéreas. Eram companhias aéreas antigamente. Tinha a VASP também, né? E a VASP. Essa tá um pouco mais Então, pra trás era assim, ainda. quem tinha melhores condições financeiras, a saúde era aqui em São Paulo. E aí, então, hoje em dia, em Manaus, é muito assim... Os outros hospitais. Por que a Samira não está em tal hospital? Por que a Samira não está no hospital? Por que está na C. Camargo? E aí, dali, naquele primeiro dia que eu internei, coitado Michel, o pessoal, meu marido, perturbando ele, nós chegamos com a doutora Thaís, que foi passar assim a visita, nós tivemos uma conversa muito franca, e ela foi muito franca com a gente. Dali, eu sempre fui assim, se eu procuro aquele cabeleireiro e eu confio e eu gosto, se ele falar isso vai ficar feio em você, eu digo, tá bom, esquece, não quero mais isso. E dali eu falei assim, me deu uma paz, é isso que eu falo. Quando, segurança. Assim, aquela paz, a segurança, eu disse assim, aqui eu vou ser paciente. Aí, quando começou a quimioterapia, foi a única vez que eu... E aí, isso que o doutor Jair falou, o cariótipo disso, aquilo outro. Apesar de eu ser médica, mas, Renata, é outra medicina, né? É outra medicina. É que nem, de repente, se eu der pro doutor Jair, um bebezinho que eu cuido de 500 gramas, passa o tubo na boca dele. Meu Deus. Não vai conseguir fazer. De jeito então, nenhum. dali eu percebi, eu disse, gente, aqui praticamente nada, realmente sou paciente. Aí, quando foi na primeira quimioterapia que vieram algumas... começaram as intercorrências, aí eu pedi para uma residente, ela até trouxe para mim, falou, quando eu vi, igual a bula de remédio. Era tanta coisa ruim, eu fechei aquilo aí. Foi outro ponto que eu disse não. E aí, como eles eram tão previsíveis, tanto por coisa boa quanto por coisa ruim, e acontecia como eles falavam. E aí, quando era intercorrência, eles diziam assim, tá tudo sob controle. Não é nenhuma intercorrência que nós nunca vimos. É tudo contornável. Aí eu fui gerando uma confiança, uma credibilidade que, no máximo, quando eles diziam assim, Samira, por exemplo, infeccionou aqui um catéter. Diz assim, vamos esperar mais um pouquinho? Eu dizia assim, não, doutora, por exemplo, né, eu como meu lado médico, eu dizia assim, doutora, olha, não, eu acho que só vai evoluir para pior e tal. No máximo isso, eu dizia, eu acho que se tirar agora, mas no máximo isso. Ou então, às vezes, eles vinham e falavam assim, olha, que eu amo de paixão a doutora Marjorie, é outra médica da equipe, que é infectologista, que ela ali, ao longo do tratamento todo, e eu falo, não é para qualquer um, eu comecei a fazer um quadrozinho febril, uma semana antes que eles disseram assim, depois do transplante, sexta-feira, se você estiver bem, você vai de alta. Aí eu comecei a fazer um quadro febril. E ela não iniciou antibiótico para mim, porque os exames estavam tudo normal, e revirou de cabeça para baixo. Aí eu digo assim, não é qualquer um que é pós-transplante. Que banca, né? Que banca isso. Então, assim, do início ao fim, a minha relação com eles foi muito isso, assim, uma confiança. E aí,
deu no que deu. Claro. Tô aqui. Não, é muito bom. E a gente tá aqui, né? Podendo ouvir essa história. E dentro da sua família, a história da compatibilidade, não ser tão compatível... Não, já era meio que esperado. E eu acho que isso, assim, a minha mãe e minha irmã disseram assim, eu tô aqui pro que der. Aí a minha irmã, que é meio malandra, não gosta de fazer exercício, gosta de comer, eu digo, vai se cuidar, porque eu quero uma medula top, bonitinha e tal, e tal. Aí na época até ela diminuiu bebida, foi malhar e tal, tudo. Aí quando veio, assim, aquilo de ser o outro mais compatível, foi uma alegria, assim, imensa. De tipo, puxa, eu tava aqui para ajudar, mas já que vai para outro que é melhor ainda... Amém. Mas aí, tranquilo. Mas é a gente buscar as fontes, realmente, né? Mas quando a gente recebeu a notícia de que tinha um doador potencialmente compatível, a gente já estava mais ou menos se movimentando. E assim, quando você identifica o potencial doador, você tem que... O próprio grupo do registro vai entrar em contato com esse doador, vai referenciar para algum outro local. Ele tem que fazer um teste confirmatório da compatibilidade. Ele tem que passar por uma avaliação de elegibilidade para doação. Então, ou seja, ele tem que coletar uma bateria de exames para ver se ele pode doar a medula, se ele não tem nada que exclui de fazer a doação também. Então, a gente sabe que isso leva tempo. Mas quando apareceu esse doador, a gente também tem que agir. O médico também tem um feeling na hora, né? E na hora eu falei uma coisa para ela, não sei se ela vai se lembrar, mas eu lembro disso. E médicos que estavam junto comigo, alguns residentes, quando lembram da Samira, falam sobre isso também. Falam assim, o dia que eu usei uma expressão que ela ficou na hora, assim, também um pouco assustada, que foi... Falei, olha, eu sei que eu poderia ir muito mais fácil por uma via, que é utilizar um dos doadores parcialmente compatíveis, mas eu tenho um doador que é melhor. E eu preciso pagar para ver. Você lembra disso? Não. Não. Bom, provavelmente era exatamente isso. E eu tive que o pagar para ver é isso, é esperar esse doador ficar pronto e confirmar se realmente ele é o doador compatível que eu imagino que ele seja. E felizmente foi. E como é que é esse esperar o doador ficar pronto? Porque você tem um banco. A gente ouve bastante, né? Olha, vamos doar, doação de medula. Eu conheço várias pessoas que já foram e estão na lista cadastradas como doadoras. Mas como é que isso funciona na prática? A pessoa vai lá, ela tem um exame de sangue, e aí por esse exame de sangue ela já sabe, enfim, a equipe médica, a equipe desse banco, desse registro, consegue identificar todas as, enfim... os índices ali, a compatibilidade, detalhes, a compatibilidade. E aí, bom, isso, é compatível com ela, então agora eu vou buscar esse doador para ver se ele está igual, quando foi que ele fez esse exame, porque fica anos ali o banco, né? E essa pessoa não é chamada. Isso. Então explica esse passo a passo. Não, exatamente. Então, assim, qualquer um hoje, infelizmente hoje tem uma idade limite de até 35 anos que você pode se inserir no banco, mas a pessoa fica ativa dentro do registro até 55 anos, que ela pode fazer a doação, propriamente dita. E aí o que acontece? A pessoa pode ir lá e se registrar como doador. E aí colhe uma amostra de sangue, porque a tipagem HLA ela é extraída de leucócitos. A HLA chama antígeno leucocitário humano. Então, você pode extrair de células de defesa dos leucócitos que estão numa amostra de sangue normal, e aí de lá você consegue fazer essa tipagem. E a tipagem ela fica inserida num sistema. E aí existe uma inteligência artificial, né, que toda vez que você insere um paciente dentro do registro de receptores de medula óssea, vai fazer, né, um pareamento, o match, com o sistema do REDOME, que é o registro de doadores de medula óssea. E quando você identifica isso, ou seja, quando consegue parear, né, doador e receptor, aí você tem que buscar aquele doador. Aquele doador ele pode ter se cadastrado uma semana atrás, ou ele pode ter se cadastrado há 5, 10 anos atrás, né? E pode acontecer, por exemplo, às vezes acontece de um doador não atualizar o endereço. E aí você entra em contato e você não acha esse doador. Então é importante realmente quem se cadastrar ter o registro sempre atualizado, né? E isso tem que partir da própria pessoa. A pessoa vai, atualiza. Entra no site e atualiza, Sim. né? Do REDOME. Hoje consegue cruzar com outras bases também. Hoje acho que ninguém, eu brinco e falo, hoje ninguém consegue se esconder mais. Claro, né? claro. Não dá, nem se quisesse, né? E esse banco é um banco nacional. A equipe médica toda tem acesso a esse banco. Vocês conseguem esmiuçar ali e saber, tem um doador. Não é que você consegue, é porque assim, como é um registro muito amplo, você consegue saber aquilo que o próprio registro te fornece de informação.
Então, por exemplo, se o registro colocar para mim o seguinte, olha, eu tenho esses tais possíveis doadores aqui para Samira. A gente pode escolher entre eles. E aí, na medida que você seleciona esse você vai atrás. Aí, realmente, você entra em contato, você precisa referenciar esse doador para o centro de transplante mais próximo para ele passar por uma avaliação de elegibilidade. O que é elegibilidade? Ver como é que é a condição de saúde dele naquele momento. Então, aí você tem que fazer uma pesquisa ampla de sorologias de doenças infecciosas, por exemplo. Eu preciso que ele realmente não tenha nenhuma doença que possa ser transmitida para ela. Tem que ver se não tem nada que o coloque em risco na doação também, porque ele é um doador altruísta, né, voluntário. Então, eu não posso submetê-lo a risco excessivo que inviabilize de fazer a doação. Então, se ele passa por essas avaliações todas e é liberado para fazer a doação, aí a gente recebe a informação final de que ele é um doador apto. E aí, baseado nisso, você vai estabelecer o cronograma, casado com as condições do paciente, né, de quando que o paciente vai receber o transplante. Doutora Samira, você falou que não lembra, né? Olha, eu achei a pessoa... Mas você não lembra dessa consulta, não? O dia da consulta do doador? Essa não. Não. E eu vejo que foi o que ficou, assim, o Michel, meu marido, lembra certinho. Pra mim, como eu ia te falar, pra mim, hoje, quando eu paro pra pensar, parecia assim que eu tava num estado de, sei lá, meio quase transe, meio assim. Anestesiada. Meio anestesiada. É porque eu usei esse termo do pagar pra ver, os residentes na época ficaram impressionados. Porque assim, quando acabou a consulta, eles vieram falar comigo. Eu falei assim, nossa, mas... Eu falei, não, mas é porque é o que eu acredito que realmente é o mais certo pro caso dela. Então, realmente, a gente precisa ir nessa linha. E aí, então, mas aí você sabia que era aquela pessoa, porque você já tinha todos os dados, você pede para uma equipe, você tem esse match aí dado, é essa pessoa. E aí ele te falou isso. E para você, meio anestesiada ali, era a cura. Era a gente, não, vamos. Na verdade, o que eu tenho a recordação hoje é que, assim, depois que saiu da minha mãe e da minha irmã 50%, eu já estava assim, eu já tenho 2 opções. O que vier é lucro. É daí para melhor. Então, eu pus isso na minha cabeça e aí eu disse assim, agora é só seguir o baile conforme eles orientarem que eu já tenho o doador. E eu lembro muito, a doutora Thaís falou, Samira, o ideal era que você fizesse 4 ciclos de químio, no máximo, e a 5ª já fosse pré-transplante, para não te debilitar muito e tal, tudo. Então, eu tinha aquele foco, aqueles números muito na minha cabeça, tanto que quando veio o doador, eu acho que foi entre o 3º e o 4º, eu fiz o 4º, já vim aqui para o 5º, já foi para... Então, não estava nada fora do programado, entendeu? Então, eu... tava ali... Isso em termos de tempo é quanto? Porque no começo você falou que quando você soube do quadro, enfim, começou com um protocolo, que é a quimioterapia, mas que precisava ver se evoluiria para uma necessidade de transplante. Em um momento da quimioterapia, você já identifica que sim, vai precisar do transplante. E que tempo é esse? De que tempo ela precisa para fazer a quimioterapia, para que ela esteja mais pronta para receber esse transplante, mas sem estar tão vulnerável pelos efeitos da quimioterapia? Como é que é essa conta? A decisão do transplante, quando você tem esses resultados de exames mais específicos, cariótipo, marcador molecular, esses daí normalmente a gente recebe por volta de 1 a 2 semanas depois que faz a coleta da medula. É quando eles começam a chegar. O meu foi tudo complexo. Não, exato. Então, assim, a Samira tinha algumas alterações no cariótipo que preocupavam a gente, né, do risco da doença não se curar só com a quimioterapia e saber que realmente precisava fazer o transplante. E aí, o que acontece? A gente começa a receber essas informações por volta disso, 1 a 2 semanas depois. Só que nesse meio tempo, o paciente já está em quimioterapia, ou seja, o tratamento ele não muda quando você começa. Só que a estratégia pós-tratamento, sim. Que aí você vai definir, vai só para quimioterapia ou vai precisar de fazer transplante. E aí, o que acontece? Na sequência disso, enquanto a gente define sim, precisa de transplante, vem a questão do doador. Né? Então aí a gente vai buscar na família primeiro, na maior parte das vezes, e deixa mais ou menos o caminho ali em paralelo, né, de stand-by, para ver se vai precisar ir para o registro. E a doença vai sendo tratada nesse meio tempo. Geralmente a quimioterapia que a gente faz, que a gente chama de indução, que é a quimioterapia inicial da medula, da leucemia, que é justamente dizer o quê? Induzir a remissão, por isso que chama de indução. A recuperação dela é por volta de mais ou menos 4 semanas. E aí é quando faz o exame de reavaliação para ver se a doença respondeu, né? Para ver se a carga de blasto diminuiu, né? Preferencialmente zerou, e a medula normal, sadia, recuperou. E começa a produzir de novo, né, as células
sanguíneas normais, né? Os glóbulos vermelhos, os glóbulos brancos e as plaquetas. Então, ou seja, isso tudo tem uma janela de tempo de umas 4 semanas aproximadamente. E aí, o que acontece? As quimioterapias que vêm depois, que é o que a Samira falou, a gente chama de consolidação, que justamente são as quimioterapias sequenciais para a gente manter o status de remissão da doença, né? E geralmente quando você já define que você vai para o transplante, essas quimioterapias elas são pontes. Então, ou seja, elas são o que a gente precisa para deixar a doença sob controle, não correr o risco da doença se manifestar de novo, né? E em paralelo, se vai para transplante, correr atrás do melhor doador, melhor estratégia, tudo que precisa e for necessário para poder fazer o transplante. Ela precisaria do transplante. E aí volte lá naquele seu doador fundamental. Achei a pessoa. E aí? Como é que é? A partir daquilo, achei é esse. Conta Eduardo, né? Eu, Eduardo. Só fazer uma observação aqui, curiosa, que o Michel, meu marido, foi se cadastrar. E, tipo assim, ele se cadastrou. E eu acho que 5, 6 dias depois, porque daí ele disse assim, eu tenho certeza de não achar esse doador, porque eu que vou ser teu doador, não sei o quê. Aí, quando ele se cadastrou, menos de 10 dias, me ligaram pra gente, ele disse, vai ser eu, sou eu, só não me ligaram ainda. Aí, quando o tempo foi passando, ninguém ligava pra ele, ele disse, não vai ser eu. Aí, não foi ele, que é mineiro, mas foi outro mineiro, o Eduardo, que era de cidade vizinha. Certo. Não, que coisa, hein? Coincidências, né? Coincidência. É a de Araguari, que fica a 40 minutos de Uberlândia, né? Eu digo, Samira e seus mineiros, né? Eu digo, Totalmente. o marido, o outro, o doador. Mas aí também, só fazendo observação... Cada um com seus papéis de doação, não, exatamente. né? Que o doutor Jair pode falar melhor do que eu, também lembrar que você estava falando aí sobre a coletividade, é lembrar que a doação de medula, ela não serve só para tratar câncer, né, doutor? Serve para quase mais de 80 tipos de doença, seja cura, seja de tratamento. Então, às vezes, as pessoas, eu acho que veem assim, certas doenças do câncer como algo tão distante que eu não quero nem ouvir, nem quero falar. E, às vezes, tem outras doenças que têm maior probabilidade de repente acontecer e que você pode contribuir. E que o que eu falo da doação, e principalmente da doação de medula, ou seja, a doação uma doação de sangue, hoje em dia as pessoas relacionam muito o contribuir com o mundo ou ajudar o outro, a parte financeira, só lembro de dinheiro. E para mim, hoje, a moeda mais importante da vida é o tempo. Você dedicar o tempo, teu parente está internado, uma coisa que eu tive uma consciência, o acompanhante. Meu marido, minha mãe ficaram o tempo todo, eu disse, eu não tinha opção, eu estava lá na cama de hospital, mas eles largaram a vida deles. Quem levava uma sopinha para eles, quem fazia um carinho para eles. Então, às vezes, é sobre isso. Você ir lá, tirar 5 ml de sangue, ficar lá, e uma vez por ano você atualizar o seu cadastro, não é? Eu falo assim, não custa nada. Simples, é uma forma de você saber que todo dia você está doando. Você criar essa consciência e dizer assim, eu fui lá uma vez, me cadastrei. Ou turma jovem, eu falo que agora como baixou, né? Porque antigamente você podia se cadastrar, agora fechou a janela, então até 35 anos. Então, o meu sonho é que as escolas, as faculdades difundissem isso, sabe? Para ter essa conscientização, para os jovens estarem cadastrados. É fundamental, inclusive começando dentro da própria medicina, né? Depois a gente fala um pouquinho sobre isso, mas eu tô curiosa do Eduardo e da sua sensibilidade, né? De não, é essa pessoa aqui. E aí? Aí essa pessoa aqui, ela deu aval. E como é que foi essa busca pelo Eduardo e esse encontro? Não, então, bom, a gente ela já estava em tratamento, estava respondendo bem, estava indo tudo bem nessa parte. Mas aí o que acontece? A Samira já sabia que tinha os 2 possíveis doadores, né, na família, né, a mãe ou a irmã. Só que eu queria mais. A gente sempre vai buscar a excelência, vai buscar o melhor doador, aquilo que a gente realmente acredita que é o melhor caminho ali, né? E eu tava lá insistindo, eu tinha uma pulga atrás da orelha de que eu ia encontrar algum doador no Redome. Eu falei assim, não, mas peraí, vamos tentar, vamos dar uma olhada. Toda semana a gente tem, essa é a questão da coletividade. Para trabalhar nessa área, sozinho, você não faz nada. Nada. É impressionante. Então, a gente tem um enfermeiro nosso que vai lá e fica olhando sempre, conferindo os e-mails do Redome, conferindo as comunicações, tudo isso daí, e vai atualizando a gente disso, né? Não só eu, equipe médica como um todo, né? Antes mesmo da gente começar aqui, a gente foi conversando sobre a equipe, a Samira lembrou do nome de pelo menos 15 pessoas, né? Então, ou seja, da nossa equipe médica. Então, ou seja, posso estar na liderança, mas se eu não tiver as pessoas junto comigo,
realmente, assim, você não faz nada. Você precisa muito de um trabalho multidisciplinar, né? Não só de equipe médica, né? Equipe multiprofissional como um todo dentro de um hospital, dentro de uma instituição complexa como é o AC Camargo. Então, o que acontece? Para ajudar nessa decisão, ou seja, de checar essas informações todas, você tem uma equipe que fica ali junto com você o tempo inteiro, né? Te trazendo informações, né? E te atualizando. Ó, apareceu um possível doador para Samira. Vamos atrás? Vamos olhar. Então tá. Aí já apareceu ali, já me animei, né? E vira uma torcida, né? De todos. Com certeza. Assim, é muito interessante. Todos, exatamente. Uhum. A gente é um hospital-escola lá, né? Então a gente tem médicos em formação, tem os residentes lá também, né? Os residentes, então, assim, hoje todos os residentes que cuidaram da Samira já são profissionais que já estão no mercado, né? Então os residentes daquela época realmente vibravam junto com a gente também quando recebeu uma informação dessa. E aí, na medida que a gente foi atrás, felizmente a gente não teve nenhum desses problemas. Então a gente entrou em contato, o Redomo já informou na hora, já localizamos o doador, vai ser referenciado para um centro X, que eles anonimizam tudo, né? E lá vai ser feita uma avaliação. Aí o doador foi avaliado, retornou para a gente apto. Então, ótimo, excelente. Então, confirmou tudo certinho, né? A compatibilidade é essa mesmo, o doador não tem nada que contraindica, o doador está em excelentes condições de saúde, e aí vamos prosseguir com essa doação. E aí o que acontece? A gente não sabe nada do doador, além dos dados clínicos. Identidade, ela é completamente bloqueada, tá? E aí é feita a doação, né? A medula vem pra gente, de fato, aí a gente prepara o paciente, a Samira foi preparada, né? Com uma estratégia aí também de quimioterapia com radioterapia para poder ajudar a destruir a medula doente, para poder receber uma medula sadia. Usa as medicações imunossupressoras depois para impedir os mecanismos de rejeição. E aí, lá na frente, quando tá tudo certo, então, felizmente, a medula pegou, né? Depois de 22 dias... Que tem geralmente a pega da medula, né? Tem esse termo, né? Mas até isso, o doutor Jair falou. Ele disse, ter 10, 14 dias, o dela foi para mais de 20. 14 dias. Mas eles ficam no mesmo lugar? No mesmo hospital ou não? Cada um tá no seu, ele tava num lugar, ela em outro? Não, em outro. Assim, o doador, ele é no mesmo preparado hospital, né? Mas não se encontra, né? Ou não, a maior parte das vezes nem no mesmo hospital tá. Não. Então, instituições diferentes e a medula, ela chega... Como é que ela vem transportada? Ela vem por um courier, normalmente que é de uma empresa que já é própria de materiais biológicos, né? Para transportes, vem em todas as condições que precisa vir, em termos de refrigeração e tudo mais. Às vezes vem congelado, né? Então às vezes vem num dry ship que traz o produto já criopreservado ou congelado. E a gente recebe o produto, verifica se está tudo certo e tal, para poder já prosseguir aí com o transplante. E aí o que acontece? Quando tem a pega da medula, ou seja, começa a ter a produção das células sanguíneas, né, que normalmente acaba acontecendo aí por volta de mais ou menos 2 semanas, da Samira foi um pouquinho mais, deixou ela aflita na época. Então, ou seja, passa por essa fase toda, não teve rejeição nenhuma, né, e tudo mais, seguiu-se todas essas etapas, e aí lá na frente, quando já tá tudo bem... Existem regras para quebrar o protocolo do anonimato. E aí a gente vai fazer uma pausinha muito rápida aqui. Parece novela, né, gente? Não, mas que coisa interessante, né? A gente vai uma pausa rapidinha e voltamos já. Você está assistindo o videocast Cicatrizes. Episódio 1, doação de medula, com Dr. Jair Schmidt Filho e doutora Samira Ribeiro. Apresentação, Renata Venere. Esse aqui é o podcast Videocast Cicatrizes, faz parte do projeto Cicatrizes, o movimento da doação de órgãos, tecidos. Hoje estamos conversando sobre medula óssea, porque temos aqui 2 médicos, 2 seres humanos que se encontraram, não na medicina ali de colegas apenas de profissão, mas também essa relação linda, né, de médico-paciente, toda a equipe. Doutora Samira Ribeiro, doutor Jair Schmidt Filho, contando um pouquinho dessa trajetória dos dois e tecnicamente como funciona o banco de doação de doadores de medula. Antes da gente retomar aqui essa pega da medula, né, o deu certo ali da doutora Samira, e também falar um pouquinho sobre o doador e sobre a sua relação com a sua família, né, como é que foi, filhos pequenos, no diagnóstico. Mas uma coisa, fiquei aqui intrigada. Por que baixou a idade para 35 anos a pessoa estar no banco de doadores? Bom, muitas políticas elas surgem, né? A gente sabe que, claro, tem uma finalidade de
facilitar. Outras a gente sabe que é por redução de custos, muitas vezes. Mas, assim, o que acontece, o que foi alegado, pelo menos assim, pelo Ministério, nessa questão de baixar a idade, é para que cada doador ou potencial doador estivesse por mais tempo dentro do registro. Que muitas vezes acontecia de alguém se cadastrar com 50 anos e ter só 5 anos pela frente de perspectiva de doação. Então, com 35 anos, aquele potencial doador ele tem 20 anos pela frente para ser um potencial doador. É questionável, né? Porque Sim. depende da vida que a pessoa leva, não? Ainda mais porque hoje, né, com essa longevidade, não sei se né, cabe, mas eu também cheguei a ler sobre isso, de quando baixou, de que as maiores taxas de sucesso no transplante eram de doadores com menores idades também? Existem alguns estudos que falam, normalmente, principalmente algumas complicações como a doença do enxerto contra-hospedeiro, que é a principal complicação imunológica que a gente tem no transplante, ela acontece mais em doadores numa faixa etária mais avançada. Só que é muito aquela discussão, né? Então, entre você proporcionar o transplante e correr atrás das complicações, individualizar a estratégia ou nem proporcionar. Claro. Aí cai nessa discussão filosófica também. É quase filosófica, né? Agora, retomando aqui a questão do anonimato, né? A pessoa, quando você identificou, a sua equipe identificou lá o doador, é apagado completamente, você tem os dados todos da pessoa, mas não sabe quem é a pessoa. Você tem informações muito básicas. Então, por exemplo, a idade, sexo, e depois surgem as informações técnicas, né? Com relação a ele. É um doador, sexo masculino, altura tal, peso tal, e os exames todos dele. Basicamente é isso que a gente sabe. E aí, em que momento essa revelação de quem é a pessoa é feita? Em que momento vocês entendem ser razoável que ela também saiba, né? Porque tem uma relação... a pessoa doou, ela sabe que está ajudando alguém a se curar, né? A se tratar e depois se curar, foi o seu caso. Tem um período mínimo, assim, de esse match acontecer? Vocês precisam querer os dois, as famílias, tem uma conversa? Quem conversa? Como é que é? Eu vou falar de uma maneira bem superficial, até para a Samira dar o detalhe dela, que a história dela é belíssima. Mas, assim, o que acontece? A primeira coisa, tudo parte do paciente. O próprio paciente vai trazer a vontade de conhecer o doador. E vai verbalizar isso, né? E baseado nisso, a gente leva a informação para dentro do redome de que existe essa vontade. Por que isso acontece, na verdade? Porque às vezes o paciente tem a vontade de conhecer, porque assim, se o paciente não tem a vontade, nada vai para frente. Se o paciente tem a vontade de conhecer, aí sim começa um processo de abordar o doador para ver se o doador também tem essa vontade. E a gente tem que respeitar se por acaso ele não tiver. Claro. Às vezes ele está passando por um momento de vida difícil, né? Às vezes a experiência dele com a doação não foi das mais agradáveis. Tem uma série de questões, às vezes o ser humano é complexo. A gente sabe disso. Que às vezes ele pode falar, não, eu prefiro não me envolver. Exatamente, eu prefiro realmente ficar no anonimato. E aí é quando começa a fazer essa intermediação. Então, ou seja, dentro também do registro, né, tem profissionais que atuam lá dentro. Então, assim, quando a mesma logística que a gente tem, por exemplo, para um doador ser referenciado para um local, você tem equipes, né, de assistentes sociais dentro associadas aos registros que proporcionam tudo isso, a logística dos doadores para que seja feito o processo da doação, também existem essas mesmas equipes que ficam responsáveis também por aproximar quando existe essa vontade, né? Mas aí eu vou deixar a Samira contar a história, porque aí ela vai contar a história com uma riqueza de detalhes muito maior, né? Do momento que ela disse, eu quero conhecer, e o que veio depois. Eu já chorei na pré-produção, a gente vai chorar agora de novo. Não, complementando o que o doutor Jair falou, é isso. A gente já fica sabendo logo assim, tendo doador, é 1 ano e meio depois que daí tem a possibilidade de se conhecer, se ambos desejarem. Aí entra quase aquele ditado, 2 não fazem quando não quer, né? Então, só se os 2 quiserem. E aí, claro que todo mundo já sabia que eu ia querer conhecer, e graças a Deus ele também tinha vontade, teve a vontade. Então, eu já sabia, e com 1 ano e meio depois, aí eu fiz o e-mail, às vezes eu falo carta, né? Fiz o e-mail para o Redome, expressando a minha vontade de conhecê-lo. E aí a gente preenche tudinho, e aí eu soube depois com o Eduardo que ele também preencheu isso, porque ele foi informado. E aí eu até tinha uma curiosidade que eu perguntei assim, Eduardo, porque eu sabia assim,
se ele me doou, ele tá bem de saúde, tá vivo, se Deus quisesse, nenhuma tragédia acontecer na vida dele, ele tá vivo. E eu ficava pensando, e sobre mim? O que ele sabe? Só um ano depois que ele recebeu um e-mail, uma carta, alguma coisa, dizendo assim, paciente em acompanhamento ambulatorial, mas só isso, não tinha mais nenhuma informação. Eu digo, puxa vida, um ano depois, né? Ele ficou assim, caramba, se tudo aquilo que eu fiz valeu a pena ou não, né? Porque ele veio para São Paulo, ele, como o doutor falou, a primeira consulta dele foi em Uberlândia, que era a cidade referenciada mais próxima. E aí ele veio 2 vezes a São Paulo, uma vez passou em consulta com o senhor, não foi? Eu acho que o Eduardo passou lá com a equipe. Isso é tudo voluntário? Ele Sim. vem, Tudo paga a voluntário. passagem? Não. Não, O Redome, não. o governo banca tudo. Isso, exato. Tem um serviço social deles que faz essa... E que ele disse assim, que na época foi realmente impecável. Centro social, a hospedaria, a refeição. Alimentação. Ele não teve custo com nada. Isso. Não teve custo com nada. Ele disse, Samira, eu não tenho o que reclamar. E aí ele veio 2 vezes a São Paulo, uma para passar em consulta com a equipe e a segunda já foi para o transplante, né? E aí ele fala assim que no dia que ele ficou um dia no hospital, dormiu uma noite depois do transplante, mas no outro dia, ele disse assim, não sei se eu já lhe falei, ele pegou o ônibus com a esposa, foram para Santos para ver o mar, que ele não conhecia o mar. Então ele disse assim, é tranquilo, mas ele não tomou banho, ele disse, estava até com curativo, né? Mas assim, aproveitou São Paulo, ainda turistou, digamos assim. E aí, quando foi com 1 ano e meio, aí emitimos a carta, eu não lembro agora, realmente eu teria que ver, entre esse 1 ano e meio e quando nós nos conhecemos, quanto tempo foi? Mas já foi na flexibilização da pandemia, aí foi engraçado, porque eu lembro que foi numa segunda-feira, aí eu recebi do Redome a mensagem, assim, esse aqui é o número do seu doador, o nome dele é Eduardo, agora eu esqueci o sobrenome, senhor, perdoa. Eduardo não tal. Não importa o sobrenome, Eduardo, né? tal, Eduardo Henrique, eu só esqueci do sobrenome. E aí eu lembro que eu já fui para a internet. Eu sabia que era assim, de Minas. Eduardo Henrique, não sei o quê. Aí aparecia, não apareceu. E eu de repente, aí falaram assim, ele pediu para você ligar depois das 7 da noite hoje, que é quando ele chega do trabalho. Aquela tarde demorou, assim, décadas para chegar. E eu, lesa, assim, é uma expressão amazonense, besta, eu, em vez de ter colocado já o telefone dele no meu WhatsApp, porque eu queria ver a foto. Só na hora de eu ligar para ele, foi que eu coloquei o celular dele e apareceu a foto. É engraçado que eu mostrei pro nosso filho. Aí ele falou assim, mãe, ele parece uma cara de pastor, né? Uma cara de anjo, ele. E realmente, o Eduardo, ele tem essa feição, assim, serena. E aí, quando foi ano passado, eu tive a oportunidade... Aí a gente... Foi assim, aí você ligou. falando, aí nos falamos, aí por coincidência meu pai e minha mãe estavam na minha casa e ele lá, aí aquela emoção, mesmo através do coisa, ele falando assim, que momento algum ele pensou em não fazer. No dia que ligaram para ele estava em casa, é muito curioso assim como eu tenho a minha fé, né, acredito em Deus, então eu falo que não são as deucidências da vida, né? Que ele disse que ele estava em casa porque ele, como uma pessoa muito religiosa, o filho dele tinha tido leucemia já, meningite, pequenininho, com 1 ano de idade, teve 2. E ele ficava se perguntando, meu Deus, quanto sofrimento para mim, por quê? Para a gente querer entender aquilo. E foi numa das internações do filho que ele se cadastrou para ser doador voluntário de medula. E quando ali 3 anos depois ligaram para ele dizendo que ele tinha sido compatível com uma pessoa, para ele aquilo foi resposta daquele sofrimento dele lá atrás, porque se ele não tivesse passado por aquilo, provavelmente ele nunca teria se cadastrado, né? Então, aí ele disse que estava em casa e ligaram falando, olha, você deu compatível com uma pessoa, você gostaria de dar início ao processo da doação? Ele disse que para ele nunca teve dúvida, mas aí ele falou assim, deixa eu falar com a minha esposa, um homem sábio, né? Deixa eu falar com a minha esposa. E aí ela também, já de cara, falou assim, não, claro, mas a comunidade, assim, familiares, os outros, falam assim, tu é doido, tu vai fazer isso, nem conhece e tal, tudo. Mas ele disse, não, eu vou. E aí, ano passado, fui lá, o pessoal realmente, assim, o Eduardo é uma pessoa muito especial na cidade dele, é muito querido, os amigos, é aquele, assim, para toda a obra. Teve pão de queijo? Muito pão de queijo, Cafezinho? feito pela mãe dele, sovado pela dona... com a mãe dele, com suco de amora colhido da hortinha dela, uma maravilha. E aí foi, eu digo assim, meu pai diz, né, ganhou um filho e ela ganhou uma filha. A gente sempre se fala, eles já foram em Manaus,
E aí a gente se fala aí Viraram todo mês. amigos. É. Agora eu fico pensando, né? E isso que ela falou das pessoas falando pra ele, né? Você é louco, você nem conhece, né? Como assim? Vai entrar num hospital, vai passar por um procedimento? Como é que é isso? Vai ter uma injeção nas costas? Como é que é isso? Como é que é essa doação? Pois é, efetivamente? existem duas formas de doar a medula hoje. Então, a gente tem a coleta direto do osso mesmo, do osso da bacia, que é onde a gente extrai. E normalmente é um procedimento que é feito no centro cirúrgico, ou com anestesia geral, ou com uma anestesia peridural. Então, são dois procedimentos para poder anestesiar a região aqui mesmo da bacia, né? A peridural é da barriga pra baixo. Isso, exatamente. É. Geralmente, a geral, ela é a preferência, porque é um procedimento que ele é longo, ele dura algumas horas. E aí, normalmente, com a peridural, o paciente consciente e mantido numa posição que é desconfortável, boa parte dos pacientes não gostam, né? Os doadores reclamam. Então, normalmente, acaba sendo a preferência a geral, né? E aí, a gente aspira através de múltiplas punções e a gente extrai uma quantidade da medula que seja proporcional para o peso do paciente. Então, vamos colocar assim, é de 10 a 15 ml que a gente retira por quilo de peso do paciente, tá? Então, vamos pegar, a Samira tá o quê? Com 60 quilos, mais ou menos, Agora, né? 62. Exato. Na época você tinha uns 50 e pouco, né? Tava 10 quilos a menos. Então ele extrai aproximadamente por volta de 700 ml de medula. E lembrar que a cada aspirada que a gente faz da medula, você tem que tirar mais ou menos por volta de 5 ml, porque senão você dilui com sangue e a qualidade do produto cai. Porque você tem que extrair as células tronco da medula ali, né? Então são múltiplas e múltiplas punções que a gente faz ali Quem no faz doador. essa extração? Geralmente somos nós, a equipe do centro de transplante, né, de médicos hematologistas do centro de transplante que acaba fazendo essa coleta. E aí, claro que a gente finaliza a coleta, conta a quantidade de células que foi coletada, né, vê que está numa concentração adequada e aí já prossegue para poder fazer o transplante na sequência. Essa é uma das modalidades. A outra modalidade que a gente faz é a gente estimular as células-tronco que ficam dentro da medula óssea a ir para a corrente sanguínea e extrair pelo próprio sangue, um procedimento que a gente chama de aférese. A aférese, basicamente, você vai fazer o sangue do doador circular por dentro de uma máquina que é feita uma centrifugação do sangue e dividido em camadas, e na camada onde se concentram os leucócitos, você consegue captar essas células-tronco. É como se fosse uma hemodiálise, né? Essa questão de você fazer o sangue sair, passar por uma máquina e voltar. A diferença é que a hemodiálise ela trabalha por filtração. Aqui a gente trabalha por centrifugação e separação dos elementos do sangue. E ali você consegue ir na camada onde se concentra as células-tronco e fazer a captação. Esse normalmente você precisa de uma medicação para poder estimular, que você dá durante 5 dias, que é um fator de crescimento. Dá um pouquinho de dor nos ossos, porque você estimula e tudo mais, mas faz o procedimento pelo sangue. Às vezes tem alguns doadores que não tem veia calibrosa e aí precisa passar um catéter, normalmente. Mas a opção de uma fonte para outra, isso normalmente vai de acordo com as características da doença, do paciente e do próprio doador, tá? Então, ou seja, varia muito, tem um detalhamento técnico muito minucioso por trás disso tudo, né? A gente optar por uma fonte ou por outra, normalmente. Mas sim, acho que a partir do momento que você opta por essa fonte é quando você prepara o doador para poder fazer. Mas quando você define o doador como apto, você tem que definir ele como apto para as duas finalidades, normalmente. Entendi. E você que vai decidir qual vai ser, isso depende da pessoa que vai receber. Isso na verdade depende muito, exato. Quem faz a decisão da fonte das células normalmente é o médico do paciente que faz essa decisão. Certo. Claro que o médico que está lá avaliando o doador, ele pode virar e falar o seguinte: não, esse doador aqui realmente ele não comporta essa modalidade, eu acho que a preferência é a outra. Ele geralmente não exclui, ele vai te dar uma preferência por algumas características. Multidisciplinar, né? Exatamente. Muito multidisciplinar. Aí eu fico pensando no Eduardo, que foi para Santos, né, tomar um banho de mar, enfim. Não, eu até gosto de falar essa parte, que ele nem tomou banho de mar, senão ele vai dizer assim, você mentiu. Eu digo, não, ele não tomou banho de mar, mas só a esposa dele, a Laís. Mas eu digo, é de ver que, apesar de toda essa complexidade que o doutor Jair falou, no dia seguinte,
Ele disse assim, Samira, pareceu o desconforto de quem jogou, para ele como homem, né? Que jogou futebol um dia inteiro e tá ali com... Uma dor muscular. Uma dor muscular. Né? Tipo, Parece que o osso foi não parece. Foi puncionado várias vezes. Entendeu? Porque a gente fica com isso também. A gente, como receptor, a gente quer, mas assim, eu não sou egoísta de dizer assim, eu quero que ele se dane e me doe a medula. Não, eu quero que algo, né, seja... E ele disse assim, não, Samira, é muito tranquilo, acho que por esse cuidado todo, e eu falo, o maravilhoso de estar num hospital, assim, tão subespecializado, é porque, assim, pô, lá no Acete, quando eu ia colher, eu acho que eu colhi uns 11 mielogramas, que é o daqui, da bacia. São os médicos só para isso, entendeu? Então, tem uma mão, uma técnica que... Uma delas até que eu adorava era até pediatra ela era. Então, imagina, ela era pediatra, hoje em dia está mais atuando nisso. Então, delicadeza, a delicadeza, isso. o cuidado, todo assim é fenomenal. São muitas mãos, né? Muitas. Bom, a gente está caminhando para o fim. Eu tinha aqui 1 milhão de perguntas, né? Porque não tem fim, né? Na passa verdade. rápido, né, Renata? Passa rápido. Impressionante. Não passa muito rápido. Mas eu queria ouvir de você qual é a emoção de você... desse processo todo, né? Porque é um caminho, é uma trajetória, né? As pessoas também são muito ávidas e cada vez mais por chegar, né? Quero chegar, eu quero ser, eu quero ter, eu quero... Mas para tudo na vida da gente tem não curte o caminho, processo, né? E esse é um longo caminho, e a gente fala muito sobre isso aqui, né? O Projeto Cicatrizes parte de 10 histórias de pessoas transplantadas que receberam órgãos de pessoas que partiram, que já morreram, ou de alguns familiares, né? A gente está trazendo aqui o seu relato da medula óssea que você recebeu de um doador, que o seu médico identificou como o melhor de todos, ali numa lista enorme, né? É muita coisa, né? E o médico precisa de uma praticidade, né? Então a gente conversou bastante, aí tem agenda, tem horário, tem isso, tem aquilo, acorda 4 da manhã, porque vai pra academia, e tem que não sei o quê, tem que também... E aí, você para, em algum momento do dia, todo dia, você para pensar no que você proporciona? No enredo do qual você participa? Olha, Renata, eu vou te falar uma coisa. A gente vive numa loucura tão grande, que são os tempos atuais, né? E eu acho que depois da pandemia, então, acho que parece que tudo tá cada vez mais intenso. Cada vez mais, assim, né? E eu falo o seguinte, que eu amo o que eu faço. Realmente, assim, acho que eu amo ser hematologista, ser transplantador de medula, eu falo que eu escolhi até antes de ser hematologista, inclusive, porque foi uma área da medicina que me encantou muito e envolve o que tem de mais complexo, na verdade, isso sempre me atraiu, né, coisas complexas. E você também vai adquirindo mais habilidades, né, com o passar do tempo e outros tipos de atividades dentro do seu dia a dia, que às vezes até te rouba daquilo que você gosta de fazer. Então, por exemplo, eu amo ser médico, né? Adoro cuidar dos meus pacientes, só que eu me tornei chefe de equipe, né? Isso você embute outras atividades de gestão, especialmente, né? Então, isso é um outro trabalho que também é muito importante e faz a diferença demais na vida de muitos pacientes, né? É quando você consegue até de uma maneira mais macro, você deixar de de proporcionar aquilo que é o melhor 1 a 1 para você proporcionar para dezenas, centenas de pessoas, centenas de pacientes, né? Uma decisão que você toma ali, você proporciona vários, né? Então, isso daí, na verdade, ou seja, mas isso é uma atividade a mais que você tem, que você agrega ali também, né? Então, ou seja, acho que hoje eu concilio atividades que envolvem a assistência ao paciente, que é o que todo médico normalmente é treinado na faculdade, mas você tem que desenvolver atividades de ensino, somos hospital escola e formamos pessoas, pesquisa, porque a gente realmente gera dados e, ao mesmo tempo, testa tratamentos antes deles estarem disponíveis, né, na prática clínica convencional. E a gestão também, ou seja, você ter a gestão daquilo que você está fazendo ali, né, e você também ter, né, proporcionar aquilo para você e para os seus colegas de equipe, para os médicos que estão ali junto com você e para a equipe multiprofissional como um todo, né? Então, ou seja, eu falo que o dia para mim deveria ter muito mais do que 24 horas. A semana deveria ter mais do que 7 dias, né? Os meses, os anos também deveriam ser mais. Só que eu acho que a gente precisa ter essa consciência, né? De uma hora você parar e olhar aquilo que você faz, porque senão aquilo pode se banalizar,
Sabe, aquilo ali você tem um conhecimento que é técnico seu, que você realmente adquiriu e você produz aquilo no seu dia a dia, mas a gente não pode deixar isso banalizar, porque senão parece que cai no piloto automático, sabe? Você acorda de manhã, você faz aquilo, você vai lá, ver seus pacientes, vai para reuniões importantes, vai fazer outras coisas ali, mas no final você tem que resgatar o propósito de tudo isso. E o propósito realmente é maravilhoso, né? Então, assim, você conseguir fazer a diferença na vida de tantas pessoas, da forma como você faz ali, realmente é o que a gente tem que estar sempre se reconectando consigo próprio, né? E eu acho que os momentos que eu tenho comigo mesmo me ajudam demais nisso. São os momentos que eu tenho de reflexão, né? Você falou uma coisa muito importante aí, você acorda 4:30 da manhã, né? Então, realmente, eu acordo muito cedo. E aí, aquele momento do dia, ou seja, você acordar de manhã cedo, eu me preparar para fazer a rotina da atividade física, entendeu? Eu me preparar para enfrentar o dia a dia, aquilo ali é muito especial. Que é o momento que normalmente eu faço a reflexão do dia que vem pela frente, o que eu preciso fazer, né? Quais são as atividades importantes e tudo mais. Então ali eu preciso do momento de energizar. E no final do dia já é o contrário. No final do dia é a hora que você se recolhe. É a hora que você chega em casa, né? Eu tenho 2 filhos, né? Minha esposa em casa também, um cachorro agora que chegou há pouco tempo. Então, assim, tem a família ali em casa te esperando e que te recebe todo dia com todo carinho, todo amor, né? E é onde que você recebe esse afeto que é necessário. E ali você para pensar e refletir, na hora que você se recolhe e fala assim, nossa, quanta coisa aconteceu hoje, né? Então, tem muita coisa acontecendo, tem muita coisa legal, entendeu? Também tenho a minha fé, então é um momento de louvar e agradecer a Deus por tudo aquilo que aconteceu, né? E é um momento que eu gosto de fazer isso muito em família, trazer a família junto e todo mundo fazer a oração ali junto ao mesmo tempo. Então acho que é o momento que você para e reflete, né? Antes de você começar de novo o dia seguinte e por aí vai, né? Então a mensagem final que eu trago desse discurso longo é isso, que a gente nunca deixe banalizar naquilo que a gente faça, né? Então que a gente sempre se reconecte, resgate sempre o propósito que está por trás de tudo isso, por trás desse trabalho. Porque não somos robôs, né? A gente tem muita coisa e a gente vai entrando, né? E por mais natural que a rotina seja aquela coisa que às vezes robotiza a pessoa, entendeu? Você não pode deixar entrar nesse looping de coisas ali, entendeu? E eu falo uma coisa engraçada, mas às vezes não é tão fácil isso não, tá? Às vezes o discurso que eu tô falando é um discurso bonito, mas às vezes se a gente não toma cuidado, o que acontece muitas vezes? Eu brinco e falo assim, nos meus piores momentos, assim, que você tá... O médico sofre muito com burnout. Uhum. É o principal. Eu e a Samira, a gente estava conversando muito sobre isso, né? Antes dela ficar doente, ela estava nessa fase, né? E o burnout, normalmente, ele pode chegar, às vezes, se você se envolve com muita coisa, ele chega de uma maneira que, às vezes, quando você vê, você já está nele. Uhum. Ou você está começando a ficar preso no loop de novo. Stuck in the loop, entendeu? Então, você começa a entrar naquele looping de coisa ali, porque você começa a acumular atividades, né? Alguém te pede uma coisa, às vezes tem alguma coisa, um projeto que é legal. Você fala, não, esse eu quero fazer, entendeu? Porque é legal, eu vou me dedicar a ele, entendeu? Mas aí você pega um projeto aqui, você pega outro ali, você pega outro aqui. Quando você vê, às vezes você já está envolvido em muita coisa. E aí você precisa falar, não, peraí, agora também não é bem assim, prioridade, entendeu? saber Isso. dizer não, né? Exatamente. Então, ou seja, você precisa falar assim, não, agora não, eu não posso mais. E às vezes você chega pra pessoa que te ofereceu um trabalho, te ofereceu um projeto, te ofereceu uma coisa legal, você fala assim, olha, realmente é bastante legal, né? Eu gosto muito da ideia, mas infelizmente eu não consigo. Uhum. Aquele falar não tão necessário, né? Na vida da gente, né? Libertador. É libertador. Teve um pouco isso, né? A gente já tá caminhando aqui pro final com esse enredo aqui. Depois, uma outra oportunidade, a gente vai falar sobre as diferenças regionais, né? Você é de Manaus, traz aqui o seu relato. Veio de lá para São Paulo para se tratar, enfim. E hoje você atua bastante com médicos lá, né? Justamente para ter uma compreensão que você teve durante essa trajetória toda. Que foi, me dedicava muito à medicina, ao meu trabalho, e é isso mesmo, a gente se dedica. E eu fui percebendo que dá para separar as coisas, né? E você percebeu isso a partir também, e principalmente, de um diagnóstico de uma leucemia grave, né? Que te colocou a vida à prova, né? Você não sabia como seria.
Os seus filhos eram pequenos, né? Era. Quando você soube, eles tinham que idade? 4 e 6. 4 e 6. Tiveram que ver a mãe fora de casa, né? Por um ano, foram 9 meses. Conta só esse trechinho da conversa com seus filhos de, olha, estou doente. Como é que foi? Quando eu vi o diagnóstico, eu estava em casa. E aí, realmente, eu estava, como eu falei para você aqui nos bastidores, eu sempre fui muito prática. Então, eu coloquei os 2 sentadinhos na minha frente, falei, a mamãe tá muito doente, mas muito doente, a mamãe vai ter que voltar para São Paulo, porque eu tinha voltado na noite anterior. E aí, eu disse, a mamãe tá muito doente, a mamãe vai ter que voltar para São Paulo, mas a mamãe vai voltar, né? E aí, o Michel fala que depois que eu falei isso para eles, eu falei para ele assim, eu digo, me traz de volta. Aí ele disse assim, faça chuva, faça sol, pode acabar o mundo, eu vou trazê-la de volta. E aí partimos para a nossa jornada, né? Temos ali a rede, né? O avô, a avó. O avô, a avó, a dona Maria, que eu digo, meus pacientes todos, até hoje, que foram meu paciente, fala assim, quando eu encontro, fala assim, a dona Maria ainda tá contigo? Eu digo, 12 anos, eu sou gente fina, viu? 12 anos ela tá comigo. Que maravilha. Mas é muito... Doutor Jair falando aqui, vem... muitas falas, muitas coisas assim, mas se eu pudesse resumir, como você falou assim, a minha atividade hoje, eu sempre tive o sonho de ser professora, da vida inteira, e ao longo da medicina eu sempre tive aquela sensação que, eu sempre fui convidada para dar aula, mas eu disse, eu não quero ser professora para ser mais um bico, é para levar a sério, porque eu acho que com toda essa questão política de má remuneração de professores, tudo, o pessoal na medicina vai acumulando um monte de função e sendo professor também. E aí a gente vê, e eu vejo que é uma realidade desde a minha época da medicina e até hoje, os alunos ali mendigando atenção, entendeu? Porque o colega não está ali, está no plantão e com o aluno. Ele não está com o aluno e no plantão, entendeu? E aí eu costumo sempre falar assim, quando eu estava lá na Secamargo, parecia que eu me sentia assim... uma câmera daqueles reality shows, vendo a vida de todo mundo acontecer, e eu dizendo assim, gente, a vida é tão... A gente que dificulta. Parece clichê, mas é isso. E eu falo assim, eu acho que essa coisa do autoconhecimento, você saber dizer não, você parar para pensar o que eu quero para a minha vida. E se você é casado, o que nós queremos para a nossa vida? Porque o mundo hoje, a gente vê muito aí, né, no Instagram, tem um consultório de 7 dígitos, não sei o que, tudo. Você quer isso para você? Não, pode ser que a minha vida, felicidade para mim, é eu me formar, eu ser médica lá no interior e ganhar menos e ser feliz com meus filhos, pegando ovo todo dia. E tá legal, mas aí muito a sociedade impõe o sucesso relacionado ao dinheiro. E que se um médico virar para falar, por exemplo, quando eu fui casar com meu marido, por coincidência, eu saí de um emprego. O que disseram? Ela vai casar com um homem rico. Ó, Senhor... Quem dera, né? Não era? E até hoje a sociedade ainda tem muito isso, assim. E às vezes hoje eu vejo, porque as pessoas vêm muito conversar comigo, e hoje em dia, como eu tô assim, mais o meu marido que brinca, diz assim, hoje em dia, depois dessa leucemia, tu fala, hein? Eu digo, é o que antigamente eu me reprimia muito para falar, não me posicionava. Eu acho que é sobre você se posicionar, você se conhecer, querer saber o que você quer para a sua vida e exercer a medicina. E eu acho que o médico, quando se forma, ele entra no redemoinho, vai dizendo sim, sim, para plantão, para tudo. E quando se vê, está num sufoco que quer sair, mas não sabe como. Aí como que sai? Ou infarta, ou morre, está tudo diabético, obeso, hipertenso. Eu disse, gente, os burnout... Muito suicídio, principalmente na especialidade da anestesiologia, porque eles têm muito acesso à medicação. Então, eu falo assim, gente, onde que a medicina vai parar, onde os médicos vão parar? E foi dessa observação, desde a leucemia e tudo, que aí eu disse assim, não, eu acho que eu tenho uma forma de contribuir com toda essa visão. Trabalhei no interior, na capital, UTIs, convênio particular, tudo. Essa bagagem toda hoje eu empacotei, né? Vai começar agora, dia 8, a primeira turma de um curso para médicos, para isso, para escolha da especialidade médica, para gestão de carreira, com a visão sobre gestão financeira, marketing, tudo que a faculdade não prepara a gente para isso. Né? Então, o meu objetivo maior é dar aquela clareza e a pessoa entrar no exercício da medicina mais consciente. O que eu quero hoje e o que eu quero para amanhã. Porque, às vezes, o médico só vai se dar conta que o corpo dele não aguenta plantão para o resto da vida, quando ele já está endividado, quando ele não pode parar, aí ele está infeliz, aí não exerce bem a medicina. Então, o médico saudável
Acho que todo mundo sai ganhando. Ele, a família e o paciente, entendeu? É a pessoa, o ser humano saudável, né? Gente, eu adorei. Muito obrigada, né? Obrigada mesmo. É um privilégio a gente poder compartilhar essas histórias, né? Eu perguntei se você para em algum momento do seu dia para reconhecer o tanto de legal que você é, porque eu te conheço pouco, né? Estamos nos conhecendo agora, mas eu já te acho tão legal. Obrigado. E às vezes a gente não para pensar, né? E às vezes precisa de um susto, né? Enorme para parar e falar, opa, o que eu quero, né? Essa pergunta ou então precisa de um paciente para dizer assim, como eu já falei para ele várias vezes, eu digo, para mim eles e o Eduardo são anjos que Deus colocou na minha vida. Porque não adiantava ter só o Eduardo e também não adiantava ter só a equipe do AC Camargo. Entendeu? E assim, eu acho que isso deles verem, porque até uma coisa que, só para eu, desculpa interromper, digo, o lindo do transplante de medula é que é de vida para vida. Então, poucos transplantes têm essa oportunidade que a gente tem, do médico ter essa possibilidade de ver assim, o doador e quem recebeu o receptor vivos, né? E vivos para contar a história. E agradecer também, porque ele sabe, hoje mesmo cedo eu já me emocionei lá no consultório, porque eu tô só emoção. Tem que se emocionar mesmo, e aqui é assim, né, gente? Cicatrizes, o movimento da doação, esse projeto que tem aí criado asas, né? A gente está evoluindo do podcast para o videocast. Você consegue nos acompanhar no Spotify, ouvindo, sentindo. Pode nos assistir também aqui no nosso canal. Temos o site, estamos no Instagram, temos uma exposição fotográfica, um documentário maravilhoso que também nas nossas redes todas você consegue saber onde está, ter acesso. E aqui a gente fala sobre vida, né? O Cicatrizes parte de 10 histórias de pessoas transplantadas de diferentes órgãos, mas mostrando como é legal a gente viver e como é fundamental que a gente entenda, compreenda o sentido de coletividade. Aqui ouvimos, né, como é fundamental uma equipe cheia de gente. A palavra é né? essa mesmo. A coletividade. Coletividade, né? Sem a pecinha não encaixa porque um procura, o outro encontra, o outro fala, o outro marca, enfim. E este aqui é o movimento, né? O movimento para que a nossa vida siga acontecendo. Eu te agradeço por você estar aqui. Divulgue, compartilhe, né? Aqui não é sobre likes, sobre sermos badalados ou famosos, não. Aqui é para chegar a mais gente, essa compreensão sobre... Somos aqui, ó, passageiros, né? Estamos aqui de passagem breve. A expectativa está subindo, mas é breve, é muito breve. E o que a gente quer é que todos se movimentem juntos, né? Muito obrigada mesmo. É um privilégio conhecer vocês. Um beijo. Gente, obrigado. Um beijo geral. Até mais. O videocast Cicatrizes é uma realização Corpo, Cabeça, Coração e Máfia Digital. Apoio Estúdios Input Post. Se você gostou desse conteúdo, deixe seu like e inscreva-se no nosso canal. E continue nos acompanhando nas nossas redes www.projetocicatrizes.com.br, @cicatrizes_projeto no Instagram e podcast Cicatrizes no Spotify. Nos vemos no próximo episódio. Até logo!